gente começar a nossa conversa, eu gostaria muito que você falasse um pouco da sua trajetória até chegar ao Inabitáveis, assim. E é isso, seja muito bem-vindo. É assim, foi audacioso, né, da minha parte pensar em construir um filme desse porte, mas não seria possível realizá-lo se não fosse pela existência do espetáculo, né, que nasceu lá em 2013, Gil Mendes, né, que esse filme é dedicado a ele, e os meninos também, Luciano, Mauro, né, que fizeram um espetáculo pela primeira vez no estado do Espírito Santo, tratando da homossexualidade e da negritude no palco. E aí eu tive a oportunidade, ali, enquanto espetáculo de dança ainda, ser convidado para ser produtor, né, ser coprodutor ali pelo Paulo Sena, que foi o produtor geral do espetáculo, a participar do processo. Então eu alimentava os bailarinos, eu todos os dias ia para o ensaio, ajudava na escolha dos figurinos, acompanhava na iluminação e sempre com a minha câmerazinha ali, ó, né? A intenção do filme é ultrapassar isso. Então, Castiel, ela vem, né, como uma revelação final para que essas artistas, em cima do palco do teatro, de uma maneira metalinguisticamente falando, né, de alguma maneira nós possamos participar e assistir em cima desse palco a apresentação de uma bicha preta na rua. É assim que eu gostaria de terminar, e terminei o filme, mas também de uma maneira agridoce, porque as coisas, de alguma maneira, também são é uma mistura, né? A gente não adianta a gente também colocar só... Pelo menos eu penso assim, né? As coisas, elas são muito misturadas, né? E aí a gente sabe muito bem de que os nossos algozes, eles permanecem, né, como fantasmas, como um carro de polícia que persegue uma bicha preta na rua à noite. E ao mesmo tempo, ela não para de dançar. E eu acho que o Inabitáveis é isso, né? É toda essa força. E a gente está falando sobre um rosto que um dia foi cuspido, né? A gente está Justamente. falando sobre um rosto que foi lavado, né? E um rosto que foi cuspido não só dentro de um filme chamado Inabitáveis, mas como referência a um filme chamado Poison, do Todd Haynes, que no período, né, do boom da AIDS, a gente está falando sobre o início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 80 para os anos 90, né? Teve essa imagem muito forte, né? Então a gente ainda carrega conosco em nossos corpos essa, esse estigma, essa marca, né? Mas nós, de alguma maneira, conseguimos, inclusive, transformar a palavra queer, bicha, né? Sim. Em termos de celebração, né? E é isso que a gente sabe fazer. E é isso que eu acho que Inabitáveis quer dizer também. E eu fiquei muito curioso para entender como foi a E, construção dessa performance, digamos, saindo um pouco do registro da ação e de uma composição mais elaborada artisticamente, com uma direção de arte mais voltada ali para colocar aquelas mãos douradas, enfim, mudanças de ambientes uhum. também. Como foi esse trabalho? Assim, vou falar basicamente sobre a maneira como a gente tentou construir isso coletivamente, mas de onde saiu o princípio, né? Você já chegou a ver a capa do New Queer Cinema, né? Você sabe, o catálogo da mostra Aquilo ali foi uma provocação para mim imensa, né? Daquele Uhum. personagem, por mais que seja um personagem branco com um galho ali de viado no meio de uma floresta, aquilo ali me levou a pensar em possibilidades desses corpos transitarem nesse espaço mítico, né? E se é um espaço mítico, ele é um espaço apto de ser recriado, de ser repensado. Então, se ele pode ser repensado, vamos fazer da maneira como que a gente apetece, como a gente acha
que pode, de alguma maneira, vislumbrar a ideia de uma busca, e aí a gente vai falar sobre outras referências, sobre a flor dourada, que é o tal, que é essa busca eu acho que é pelo encontro de si, né? E quando você olha que você é um corpo no mundo, quer dizer, eu sou o meu próprio corpo nesse mundo, e esse mundo, de alguma maneira, se relaciona com esse corpo, né? E esse processo de se descobrir, esse processo de se identificar, é um processo de alguma maneira, de você transformar o manto que é a sua pele em dourado, né? E toda essa relação vem também abraçada com a ideia da bolha também, né? Que é um elemento que é muito repetitivo dentro do filme, porque ele fala sobre o dentro e fora, né? Ele fala estamos dentro, né? O filme começa muito falando sobre um texto, né, histórico, mas ao mesmo tempo na imagem a gente está vendo a solidão de uma bicha preta velha, né, observando uma cidade do qual ela já vivenciou, ela já tentou, ela já lutou, ela já desistiu de muitas lutas, ela já se refez de muitas lutas e ela continua lutando. E há uma busca por um frescor de uma nova geração que vem falar para essa bicha que ainda há uma luta a ser continuada. Ela participa dessa luta ainda, pela sua vivência, pelo fato de descobrir esse corpo, pelo fato de tomar para si o seu próprio corpo. Então, a gente foi pensando, né, também sobre essas questões coreográficas, buscando algumas referências, mas ao mesmo tempo experimentando ali em processo de ensaio mesmo, né? Porque assim, eu estava lidando com pessoas muito criativas, né? E pessoas que querem falar sobre muitas coisas. Então, enquanto diretor, é importante da minha parte também saber lidar com essas demandas e saber linkar essas demandas também, né? Saber ouvir. Eu tive que ouvir bastante, né? Então, o quanto que é necessário, às vezes, a gente tem muita vontade de falar, que nem eu estou falando aqui pra caramba. Mas eu passei por muito processo ouvindo a minha equipe, ouvindo de como que as coisas funcionam. Obviamente, depois que a gente está ali pronto para gravar, eu sou o meu diretor um pouco mão de ferro, assim, né? No sentido de construir a mise-en-scène, né? Já que a gente já elaborou, a gente já ensaiou, a gente já pensou, a gente já fotografou, a gente já filmou, a gente sabe muito bem como se dá o plano anterior e o plano seguinte, né? A gente sabe qual é a ideia de montagem que o filme já tem. Ali no processo de filmagem, ali no set de filmagem, eu sou bem criterioso. E ali se forja, de fato, essa mise-en-scène e a relação que esses planos vão se dar. Porque é tudo muito milimetricamente montado ali. Tanto a passagem desses planos, né, pensar em como que uma mão vai fazer a ligação com o plano seguinte, que vai ser em outro espaço. E isso tudo foi gravado em períodos diferentes, porque é muito doido isso. Eu vou ter que voltar nessa questão de como que a gente fez o filme, porque a gente começou com a notícia de que o, o, o espaço, a igreja de Queimado, ela estava completamente abandonada, cheia de mato, enfim, ela estava passando por um processo de transformação, ia ser feito um restauro que ia modificar, e ela está completamente modificada agora, né? E eu não queria gravar, né, a igreja de Queimado modificada, então a gente teve que acelerar e tentar filmar isso, e aí eu vou inclusive abrir meu coração, que a gente filmou isso assim, ilegalmente, porque a gente teve que tirar aquelas pedras grandes, né, arrancar tudo, porque a prefeitura da Serra estava achando que a gente ia fazer um filme para falar mal da prefeitura, tudo vira política. Eu Com tinha ido na certeza. prefeitura da Serra várias vezes para conseguir, e eles não deixavam a gente falar, ó, sabe de uma coisa? Vamos gravar essa porra. Fomos para Uhum. lá no Dia dos Pais, num domingo, gravamos.
Beleza. Aí depois passamos para um processo do Teatro Carlos Gomes, que eu já vinha antes tentando, como eu disse para vocês. E aí, quando eu cheguei com a data, eu falei, pronto, agora a gente tem a data de todos os dias de filmagem. Começamos a filmar depois de um bom tempo, né, já em 2019. Quando a gente estava gravando no Teatro de Vila Velha a cena principal, que é a cena da Pulsão Vermelha, o Mauro se machuca. Ele teve uma lesão na coluna quando ele estava fazendo uma cena em cima de um pula-pula, porque a gente estava fazendo alguns planos que eu queria que ele entrasse no plano de cima para baixo. E aí ele teve uma lesão. Eu tive que parar o set. E aí cara, ele foi super profissional e ele continuou trabalhando. A gente ainda tinha a gravação do Teatro Carlos Gomes em seguida. Ele fez uma aplicação na coluna de uma medicação e eu queria parar o set, mas ele falou, vamos embora, a gente já marcou, a gente já fez, vamos lá, vamos gravar, a gente só tem essa data. E ele fez a cena todinha ali com essa proteção, ainda com sangue quente, mas machucado. Olha que doideira. No outro dia, a gente tinha filmagem. Eu perguntei, Mauro, nós não vamos filmar ou vamos filmar? Ele falou, não, vamos tentar manter esse dia, porque eu faço pouca coisa, vou ficar só sentado, que é a cena do ensaio. Olha que ironia. É a cena onde que ele, em cena, se machuca. Sim, exatamente. E aí ele tá com a bolha no pé. E aquela cena ele tá literalmente machucado. E aí a gente tentou não fazer muito esforço, mas para mim ali morreu. Falei assim, olha, não vamos gravar mais, você não está em situação de gravar. Paramos a filmagem, só fomos voltar a gravar no final, né, no meio de 2019, eu não lembro o mês exato, mas foi lá para o meio de 2019, as cenas finais de dança. E aí a gente fez todas as cenas que o Luciano e o Mauro dançam ao longo do processo. Ao mesmo tempo que isso foi um empecilho, foi um problema, né? E ao mesmo tempo isso foi muito positivo, porque eu tive que aproveitar desse tema para pensar novamente as cenas. Então eu tive que sentar novamente com o Mauro, pensar de como que a gente faria detalhadamente as cenas depois que ele tivesse melhor de saúde. Então as cenas ficaram muito melhores do que a gente tinha imaginado. As locações, inclusive, dos pontos de dança mudaram durante o processo. Mas, enfim, a gente foi, junto com o Gil, né, pensando em quais são os momentos mais interessantes do espetáculo, como que esses corpos deixariam o registro, a assinatura de Gil nessa coreografia, e, ao mesmo tempo, não passasse uma certa pornificação dos corpos negros. Mas trouxesse toda uma gama, né, de uma afetividade e de uma erotização, né? Porque o filme vai falar sobre o calor sobe ali, né, amor? Sim. Mas ele sobe com muita propriedade, né? Porque não são dois corpos dançando para um olhar branco, são dois corpos dançando junto com uma câmera, mas é um para o outro, é numa intimidade ali. Você vê que, de alguma maneira, gira um sentimento, uma energia muito forte entre eles, né? E, enfim, a gente teve também eu tive algumas discussões com o diretor de fotografia a respeito desse tipo de câmera também, né? Porque a gente gravou com uma Red, né? E uma Red, ela basicamente tem que ser ali no dedinho ali do foco, né? O tempo todo o foco no dedinho. E aí, o Igor falou assim, não, vamos tentar trazer né, uma Steadicam, uma aparelhagem, né, com um foco por Wi-Fi, que a gente consiga fazer isso tudo, mas a gente não tinha nem dinheiro e, ao mesmo tempo, quando a gente foi fazer uma experimentação com a câmera, com a parafernália toda, ficou completamente frio, sabe? Ficou aquela Steadicam fria, movendo, pareceu só uma cena de dança. Eu não queria a coreografia.
queria o sentimento da coreografia. Não me importava mostrar os corpos inteiros dançando, sabe? Eu queria pegar o calor com a câmera, eu queria ir atrás desse áptico. Então, quando a gente foi para fazer o teste com a câmera na mão, a gente viu o quanto que seria difícil, mas ao mesmo tempo foi um trabalho excepcional dos meninos, de fazer esse desenho de foco no dedo com a câmera de mão. Então foi literalmente um balé a 6 pessoas, porque a gente tinha os 2 bailarinos, a gente tinha o câmera, a gente tinha um foquista no olho nu, cru, mudando ali no dedo o foco, e a gente tinha o som e eu atrás. Então, Querido, a foi, gente cara, precisa ir para o final da nossa conversa, infelizmente. Tipo, eu queria estar aqui sabendo cada vez mais cada detalhe, porque realmente, assim, dá para ver o quanto foi feito com paixão e com vontade, sabe? Pensar em cada detalhe. E como isso foi transparece sim. no filme, né? O quanto isso tá impresso lá, né? A gente percebe que desde as formas de como foi a produção, a gente consegue perceber isso no produto final, né? E pensando nisso, assim, só para a gente finalizar, eu queria muito que você falasse um pouco sobre a trajetória do filme, né? Que está fazendo um caminho super lindo, assim, em festivais e como está sendo a recepção dele, né? Como você está se sentindo com todas as seleções que estão ocorrendo e com retorno às respostas que estão acontecendo. Eu tô feliz demais, assim. Eu acho que o Inevitável está dando um orgulho danado, sabe? De como que um filme ele pode estourar barreiras, ele pode, né, ir além daquilo que a gente almeja, né? Ele pode é aquilo que quando a gente acredita e a gente, enfim, sonha coletivamente e bota nosso coração nesse projeto, né? E ao mesmo tempo tem uma questão também toda voltada a uma estratégia, a um pensamento, né? De como que uma distribuição também se dá. A gente também não pode romantizar o processo de distribuição. Eu pensei a distribuição. Eu queria começar por Rotterdam, né? E que bom que começamos assim. Eu peguei e aí eu dou a dica, inclusive, assim, entrem no site da Ancine, tem uma lista de todos os festivais classificados por A, B e C, de festivais internacionais, né? Ali prontinho, joguei cada um no Google, montei uma tabelinha, fiz todo o processo de distribuição de um filme independente feito na periferia de Vila Velha. Eu tive que aprender a fazer a distribuição do filme e até agora estou fazendo distribuição, inclusive estou num período projetando o filme para 2021. Então, é, esse know-how também é muito importante que a gente desenvolva ele, porque às vezes eu tive que aprender inglês, eu não sabia, tipo assim, eu fugi das aulas de inglês, hoje estou estudando inglês finalmente, mas o filme levou a isso, né? A pandemia, inclusive, também me levou a isso também. Mas eu estou tão feliz que o filme está me ainda provocando de alguma maneira, superar passos ainda maiores enquanto ser humano, e eu não vou parar por aqui. Eu quero deixar isso muito claro, assim. Inabitáveis é um passo que eu estou dando e eu quero dizer muita coisa, eu tenho muita coisa para ser dita, né? Eu estou com um projeto de desenvolvimento de longa-metragem, estou com mais um projeto de curta-metragem, e viver nesse país fascista, fudido, racista, não é brincadeira, mas a gente também não é bagunça, como diz Luana, né? E aí, a gente vai, de alguma maneira, pensar em formas, em estruturas que subvertam essa lógica nefasta de fazer com que a gente aceite e se adeque à mediocridade que nos é colocada. Mas a gente não aceita essa posição. A gente vai continuar, sim, indo para festivais internacionais, mostrando o nosso trabalho. A gente vai continuar, sim, indo no Mix Brasil e fazendo
a diferença aqui com o nosso festival e mostrando a nossa beleza, né, as nossas peles douradas. A gente vai continuar vivenciando a cada dia com alegria no rosto, mesmo passando por dificuldades, e a gente vai continuar produzindo cinema. Então, nos engulam, né? É esse recado que eu quero deixar. E quero dizer que, manas, vocês não estão sozinhas. Quando vocês sentirem dificuldade, bora juntar, bora pensar coletivamente, bora escrever roteiro, bora trocar ideias, produzam, aprendam, discutam, ouçam, tá? Eu acho que é esse tipo de cinema que a gente tem que botar daqui para frente. A nossa cara, na tela e atrás dela. Certíssimo, assim, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz também, tenho só a agradecer aqui por essa conversa e uma aula também, porque eu acho que a gente está criando um novo cinema, novas linguagens, e precisa cada vez mais disso, sabe? De pessoas como você produzindo e tendo espaço para falar como é a produção, falar sobre como é a temática, mas também como a gente consegue produzir com afeto, né? Então, eu quero muito agradecer mesmo, muito sucesso. Continue sim produzindo. Eu quero te ver cada vez mais e mais em outros festivais também, Obrigado, porque mano. você merece.